Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Me chamo Tamires Fernanda de Miranda Barbosa, atualmente estudante na Universidade Federal da Paraíba, na graduação de Biotecnologia. Esse vídeo ele foi proposto pelo professor Dr. Luiz César Rodrigues e nós iremos abordar oxidação e redução. Então, a oxidação e a redução são termos relacionados com a transferência de elétrons entre átomos ou íons de determinadas substâncias. Então, essa oxidação e a redução são processos contrários e ocorrem simultaneamente em uma reação química em que há transferência de elétrons. Esse tipo de reação é denominada de reação de oxidorredução ou redox. Então, a redução ela vai ocorrer quando a espécie química perde elétrons para a outra, ficando assim com a carga positiva, e isso é o seu NOx. O seu número de oxidação vai aumentar, tende a aumentar. No caso da redução, é o ganho de elétrons de uma espécie química com a consequente diminuição do NOx, visto que os átomos ou íons de certas substâncias, eles só vão sofrer a redução porque a outra espécie química reagente vai perder elétrons e vai sofrer consequentemente a oxidação. Então, esses átomos ou esses íons, eles são chamados de agentes oxidantes. Por quê? Porque eles que causaram a oxidação de outra substância. Do contrário, também é verdadeiro que a espécie química que oxidou causou a redução da outra, por isso ela é denominada de agente redutor. Aqui, resumidamente, nós temos a oxidação e a redução. No caso da oxidação, vai haver a perda de elétrons, o NOx aumenta e também há um reagente redutor. Na redução, há um ganho de elétrons, o NOx diminui e há um agente oxidante. Então, no caso do parafuso, na formação da ferrugem, o ferro ele vai sofrer oxidação e o oxigênio vai sofrer uma redução. Então, resumidamente, a reação de oxorredução. Vai haver a transferência de elétrons. Na oxidação, perca de elétrons e o NOx aumenta. Redução, ganha elétrons e o NOx diminui. No agente redutor, provoca redução e sofre oxidação. E no agente oxidante, vai provocar a oxidação e sofre redução. Então, aqui nós vamos ter um exemplo de reação em que vai ocorrer uma oxidação e uma redução ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, quando nós colocamos uma lâmina de zinco numa pequena solução de sulfato de cobre, de cor azul, nós vamos notar que com o passar do tempo a solução vai ficar incolor e vai formar uma camada avermelhada sobre determinada lâmina. Aqui nós temos a solução de sulfato de cobre, azul, a lâmina de zinco, e vai ocorrer o depósito desse metal avermelhado, tornando assim a solução incolor. Então, essa é uma redução, a reação de oxirredução com a lâmina de zinco em solução de sulfato de cobre. Então, isso vai acontecer porque a cor azul da solução era originada pelos íons que estavam dissolvidos. Porém, esses íons, eles vão ganhar elétrons e vão sofrer a redução e vão transformar-se em cobre metálico. Então, esse cobre formado deposita-se sobre a lâmina. No caso da redução, ganho de elétrons, aqui tem exemplificado. Enquanto isso, o zinco da lâmina perdeu esses elétrons para o cobre e transformando-se em íon zinco, ou seja, ele vai sofrer a oxidação. No caso da oxidação, na perda de elétrons, tem aqui exemplificado, e a reação global de oxirredução que ocorreu, ela pode ser expressa dessa seguinte maneira: a oxidação, a perda de elétrons, como vocês estão vendo, a redução, a ganho de elétrons, e a reação global de oxirredução. Observe que o NOx do zinco, ele aumentou, e ele agiu como agente redutor
enquanto o NOx do íon cobre ele diminuiu e agiu como agente oxidante nessa reação. Então, o nome oxidação ele veio do fato que antigamente se pensava que toda reação desse tipo ocorria somente na presença do oxigênio. Então, por exemplo, quando estão na presença dos agentes oxidantes, tais como perganato de potássio ou dicromato de potássio, os álcoois, eles reagem com o ácido, com o oxigênio, formando novos compostos que podem ser aldeídos, ácidos carboxilos ou cetonas. Depende do tipo de álcool, que pode ser primário ou secundário, que vai estar reagindo. Então, nessas reações orgânicas de oxidação, temos um exemplo abaixo. A oxidação de um álcool secundário, propanol, com formação de uma acetona. Aqui nós temos a oxidação do propan-2-ol, um álcool secundário. Então, no entanto, mais tarde, outras reações de oxidação que não envolvem oxigênio, elas foram sendo descobertas ao longo da história, mas como o nome já era muito utilizado, eles acabaram por deixar esse nome ficar. Então, um exemplo que é estudado em química orgânica é a reação de redução entre um aldeído e hidrogênio, com a formação de um álcool primário, como estou mostrando a seguir, abaixo. Essa reação ela vai envolver ganho de hidrogênio e não a perda de hidrogênio. Muito obrigada por assistir até aqui.